Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito, formado pela Universidade Federal da Bahia. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma planilha que permite calcular vigas bem engastadas. Ela é composta por 3 tabelas: tabela de entrada de dados, tabela de saída de dados, tabela de verificações. As únicas células que precisam ser preenchidas pelo usuário são essas células em branco de entrada de dados. Após preenchê-las, a planilha irá gerar automaticamente uma série de resultados que serão apresentados aqui na saída de dados e na tabela de verificações. As primeiras informações que você deve fornecer para a planilha são referentes às propriedades geométricas da viga, ou seja, altura da viga, largura, comprimento equivalente, altura útil no apoio P1, altura útil no vão da viga e altura útil no apoio P2. Também você deve fornecer o cobrimento da armadura. E o que corresponde a essas alturas úteis aqui? A altura útil é a distância da fibra mais comprimida de concreto até o centro de gravidade da armadura de tração. E como é que eu obtive esses valores aqui para a altura útil? Inicialmente, eu considerei que essa viga teria 2 barras de 10 milímetros na parte de cima, ou seja, no banzo superior, e 2 barras de 12,5 milímetros no banzo inferior. Aí eu medi, para calcular aqui essa altura útil na seção aqui no vão da viga, eu medi a distância ali do topo da viga até o centro de gravidade ali, até o alinhamento das 2 barras de aço de 12,5 milímetros posicionadas ali no banzo inferior. Aí eu encontrei um valor de aproximadamente 46,37 centímetros. Vou refazer os cálculos aqui para ver se foi isso mesmo. 50 centímetros é a altura da viga, menos 2,5 centímetros do cobrimento, menos 0,5 centímetros, que é a bitola do estribo, menos 1,25, que é a bitola da armadura que eu posicionei ali no banzo inferior, dividido por 2. 46,37 aproximadamente. Eu fiz a mesma coisa para encontrar aqui a altura útil nas seções do apoio P1 e apoio P2. Aí, depois terminei de preencher aqui todas as entradas de dados e verifiquei que a planilha calculou 4 barras de aço para a armadura positiva, ou seja, a armadura ali do banzo inferior da viga. E para as armaduras negativas, aqui nos apoios P1 e P2, a planilha previu a necessidade de 2 barras de 10 milímetros. Aí eu vim aqui e desenhei a seção dessa viga. Coloquei 2 barras de 10 milímetros aqui no banzo superior e 4 barras de 12,5 milímetros no banzo inferior. Essas barras aqui do banzo inferior eu coloquei em 2 camadas, sendo que as barras da primeira camada estão afastadas 2 centímetros. As barras aqui da primeira camada estão afastadas 2 centímetros das barras da segunda camada. Coloquei o cobrimento aqui de 2,5 centímetros. E para pegar o valor dessa altura útil aqui na seção, no meio da viga, no vão da viga, eu peguei aqui a distância do banzo superior, que é o banzo comprimido, até o centro de gravidade aqui das armaduras, que corresponde a esse ponto aqui, entre as barras da primeira e da segunda camada. Fazendo isso, eu encontrei que a altura útil seria de 44,5 centímetros, aproximadamente. Então, eu mudei aqui para 44,5. Aqui nos apoios, o banzo inferior corresponde ao banzo comprimido e o banzo superior corresponde ao banzo tracionado. Então, para medir a altura útil ali das seções do apoio, peguei a distância aqui do banzo comprimido até o centro de gravidade das armaduras aqui.
e encontrei aproximadamente 46,5 centímetros para essa altura útil. Coloquei 46,5 aqui e aqui. E conferi novamente as armaduras. Veja que essa mudança na altura útil não mudou a quantidade de barras, elas permaneceram as mesmas. Então, esse processo aqui é um processo interativo. Depois eu precisei informar aqui as propriedades dos materiais que compõem a viga, ou seja, o FCK do concreto, a tensão de escoamento do aço, que no caso do aço CA50 é 500 MPa, o peso específico do concreto e a tensão de escoamento do aço que compõe os estribos. Depois informei aqui os coeficientes de ponderação γF e γS. γF corresponde o coeficiente utilizado para majorar os esforços e também para minorar a resistência do concreto. E γS é o coeficiente utilizado para minorar a resistência do aço. Nessas células aqui, você deve fornecer carregamento proveniente da reação de apoio das lajes, a carga de parede e uma eventual carga adicional que possa estar atuando na viga. Você não é obrigado a preencher essas células aqui, mas se você quiser que essas informações constem no memorial de cálculo, você deve preenchê-las. Esses valores aqui não são utilizados para realizar cálculo nenhum na planilha, eles só são inseridos aqui para aparecer no memorial de cálculo. Então, se você quiser, você pode deixar tudo com valor zero aqui. Em seguida, é preciso fornecer os esforços solicitantes nessa viga, com seus valores característicos. E esses esforços são momento fletor, ali no apoio P1, esforço cortante no apoio P1, momento fletor máximo no vão da viga, esforço cortante ali no ponto da viga onde ocorre o momento fletor máximo, momento fletor no apoio P2 e esforço cortante no apoio P2. Todos esses valores aqui devem ser inseridos em módulo, ou seja, não deve ser inserido valor negativo nessas células. E onde eu obtive os valores desses esforços aqui? Eu utilizei um software chamado FTool, que você encontra na internet para baixar gratuitamente. Existem vários vídeos no YouTube ensinando como utilizá-lo. É um software bem simples. Se você dedicar algumas horas do seu tempo para assistir vídeos no YouTube, você aprende a usá-lo. Então, nesse software aqui, eu desenhei uma viga com 5 metros de comprimento e submetido a um carregamento de 20 kN por metro. E coloquei aqui nas extremidades dessa viga apoios semi-rígidos, com esse valor de rigidez aqui. Depois cliquei aqui e defini a altura da seção e a largura da seção dessa viga. Escolhi uma viga com seção retangular. Depois vim aqui e coloquei e defini o material que iria compor essa viga, no caso concreto, com essas propriedades aqui. Feito isso, eu cliquei aqui e obtive o diagrama de momento fletor. Então, eu peguei esse momento fletor aqui no vão da viga e o momento fletor nos apoios da viga. E inseri aqui. Depois, pedi para o programa gerar o diagrama de esforço cortante e peguei o esforço cortante aqui nos apoios e inseri aqui. No ponto onde ocorre o momento fletor máximo, o esforço cortante é nulo. Então, coloquei o valor zero aqui. Depois, eu defini as bitolas das armaduras, ou seja, a bitola da armadura de pele, bitola da armadura negativa no apoio P1, a bitola da armadura negativa no apoio P2 e a bitola da armadura positiva no vão da viga, e também a bitola dos estribos. Por fim, eu preenchi essas células aqui, que contêm os parâmetros que são necessários para fazer o cálculo da ancoragem da armadura positiva da viga.
Eu não lembro o nome dessa letra grega aqui, mas eu vou chamar de N. Então, os parâmetros para o cálculo da ancoragem são esses valores aqui de N1, N2, N3 e o comprimento disponível para ancoragem no apoio P1 e no apoio P2. Esses parâmetros aqui, N1, N2 e N3, vocês podem obter do item 9.3.2 da NBR 6118/2014. Perceba que várias células dessa planilha possuem esse tracinho vermelho aqui no canto superior direito. Isso significa que essas células possuem comentários que podem ser acessados posicionando o cursor do mouse sobre elas. Então, por exemplo, se você não sabe o que significa esse gama F aqui, basta posicionar o cursor do mouse sobre gama F, a célula que contém gama F, que irá aparecer um balãozinho explicando o que significa gama F. Então veja que gama F é o coeficiente utilizado para majorar os esforços e também para minorar a resistência do concreto. Usualmente se utiliza o valor 1,4. Aí aqui aparece a informação que você pode obter o valor desse coeficiente nos itens 11.7 e 12.4.1 da NBR 6118/2014. Terminado de preencher essas células da entrada de dados, você pode consultar os resultados gerados pela planilha aqui na saída de dados e na tabela de verificações. O primeiro resultado fornecido pela planilha é o peso próprio da viga por metro dessa viga. Depois você pode verificar aqui o carregamento total dessa viga por metro, para cada metro. Aqui é fornecido a área de aço mínima para a armadura de tração. E esse valor aqui foi obtido de acordo com o que é especificado pela NBR 6118. Aqui é feito o cálculo da armadura de pele. Veja que essa viga tem 50 cm de altura e a planilha calculou uma área de pele de 0,60 cm², o que corresponde a 2 barras de 6,3 mm para cada face da viga. A NBR 6118 exige a utilização de armadura de pele apenas em vigas com altura superior a 60 cm. Só que alguns autores já relataram o surgimento de fissuras nas laterais da viga, mesmo com vigas de 50 centímetros de altura. Então, nessa planilha, está sendo prevista a utilização de armadura de pele em vigas com até 50 centímetros de altura, para minimizar as chances de ocorrerem fissuras por retração ali nas laterais da viga, que é onde é posicionada essa armadura de pele, também conhecida como armadura de costela. Aqui é feito o cálculo da armadura negativa nos apoios P1 e apoio P2. Aqui é feito o cálculo do momento fletor, aqui no apoio P1, com o seu valor de cálculo. É feito o cálculo aqui também da distância da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto. Aqui é feito o cálculo da área de aço dessa armadura negativa no apoio P1. E aqui é feito o cálculo do número de barras dessa armadura negativa para uma bitola de 10 mm, que foi a bitola informada aqui na entrada de dados. Os mesmos cálculos são realizados aqui para a armadura negativa do apoio P2. Aqui embaixo são feitos os cálculos da armadura positiva do vão dessa viga. Aqui é feito o cálculo do momento fletor no vão da viga, chamado momento fletor positivo, com seu valor de cálculo. Aqui é feito o cálculo também da distância da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto. E aqui é feito o cálculo da armadura positiva. É feito o cálculo da área de aço da armadura positiva, que a armadura é utilizada para resistir aos esforços de tração gerados pelo momento fletor positivo. Então, para essa área de aço aqui, são necessárias 4 barras de 12,5 mm, que foi a bitola informada aqui para a armadura positiva no vão da viga.
Aqui embaixo é feito o cálculo da armadura transversal, ou seja, a armadura composta por estribos. O primeiro resultado aqui corresponde à área de aço mínima para essa armadura transversal, por metro da viga. Esse segundo resultado aqui corresponde ao esforço cortante mínimo, ou seja, nos trechos da viga onde o esforço cortante é menor ou igual a esse valor aqui, é utilizado a armadura mínima. Aqui é o espaçamento dos estribos para os trechos da viga onde são utilizados a armadura mínima. Aqui é feito o cálculo do esforço cortante de cálculo no apoio P1, que é 70 kN, e aqui é feito o cálculo da armadura transversal para resistir a esse esforço cortante. Veja que no apoio P1, então, os estribos precisam ter um espaçamento de 21,7 centímetros, ali nas proximidades do apoio P1. Aqui é feito o cálculo do esforço cortante no apoio P2, a área de aço da armadura transversal por metro da viga para resistir a esse esforço cortante, e aqui é o espaçamento dos estribos nas proximidades desse apoio P2. Aqui é feito o cálculo da ancoragem da armadura positiva no apoio P1 e no apoio P2. Para o cálculo dessa ancoragem, é calculado aqui pela planilha o valor da decalagem do diagrama de momento fletor. É calculado aqui a área de aço da armadura positiva que deve ser estendida até o apoio P1. Aqui é calculado o comprimento básico de ancoragem dessas barras. E aqui embaixo o comprimento de ancoragem necessário, considerando que será utilizado ganchos nessa ancoragem. Aqui é feito o cálculo da quantidade mínima de barra da armadura positiva que deve ser ancorada, ou seja, deve ser estendida até os apoios, ancorada ali nos apoios. E aqui é feito o cálculo da área de aço de grampo. E o que seria essa área de aço de grampo? Se por acaso esse comprimento de ancoragem necessário aqui fosse superior ao comprimento disponível para fazer ancoragem, seria necessário compensar essa falta de comprimento para fazer ancoragem, aumentando a área de aço ali nos apoios, aumentando a área de aço da armadura positiva ali nos apoios. Isso pode ser feito utilizando uma armadura chamada de grampo. Essa armadura tem um formato de U, que é posicionada ali nos apoios, na parte inferior da viga. Como o comprimento de ancoragem necessário aqui foi inferior ao comprimento disponível, ou seja, a gente tem comprimento disponível suficiente para fazer a ancoragem das barras, não foi necessário essa área de aço adicional aqui para a realização da ancoragem. Os mesmos cálculos foram feitos aqui para a ancoragem da armadura positiva no apoio P2. Aqui na tabela de verificações, a primeira verificação que é feita é referente à instabilidade lateral dessa viga. Como procedimento aproximado, a NBR 6118 diz para serem verificadas essas condições aqui. Se essas condições forem atendidas, a estabilidade lateral da viga estará garantida. Essa primeira verificação é a seguinte: você deve verificar se a largura da viga é maior ou igual à distância aqui entre os apoios dividido por 50. Também verificar se a largura da viga é maior ou igual a esse βFL vezes a altura da viga. Como eu disse, essas são as condições que devem ser obedecidas para garantir a estabilidade lateral da viga. Esses são procedimentos aproximados recomendados pela NBR 6118. Mas mesmo que essas condições aqui não sejam atendidas, a estabilidade lateral da viga poderá estar garantida se por acaso existir laje ali apoiada no seu banco superior, ou seja, no seu banco comprimido. Ou então, se for uma viga de fundação, uma viga baldrame,
a estabilidade lateral também poderá estar garantida devido ao confinamento de solo. Aqui é feita a verificação contra a armadura longitudinal máxima, ou seja, a área de aço da armadura longitudinal em qualquer seção da viga não pode ser superior a 4% da área da seção transversal dessa viga. Aqui é feito o cálculo aqui é feita a verificação quanto à segurança contra a ruptura das diagonais comprimidas de concreto, ou seja, se os esforços cortantes de cálculo máximos que ocorrem ali nos apoios P1 e P2 forem inferior a esse esforço resistente aqui, essa força cortante resistente de cálculo aqui, relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto, se esses valores forem inferiores a esse valor aqui, da resistência, estará garantida a segurança da viga contra a ruptura das diagonais comprimidas de concreto. Você pode obter mais informações sobre essa verificação posicionando o cursor do mouse sobre essa célula aqui. Aí veja o que aparece. A força cortante resistente de cálculo, que é esse VRD2, relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto, deve ser maior ou igual que a força cortante solicitante de cálculo, VSD. Ou seja, o esforço cortante de cálculo máximo atuando nessa viga deve ser inferior à força cortante resistente de cálculo relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto. Se isso for obedecido, estará garantida a segurança contra a ruína dessas diagonais comprimidas de concreto. Aqui é feita a verificação quanto ao espaçamento dos estribos. Para uma viga com essas propriedades informadas aqui na entrada de dados, a NBR 6118 especifica que o espaçamento longitudinal entre os estribos e o espaçamento transversal entre os ramos desses estribos, para o apoio aqui P1 e para os estribos do apoio P2, esse espaçamento não pode ultrapassar esses valores aqui. E como esses valores foram calculados? Para entender como esses valores foram calculados, basta posicionar o cursor do mouse aqui sobre essas células, que irá aparecer um balãozinho explicando. Então, esses são os critérios obtidos lá da NBR 6118 para fazer o cálculo do espaçamento máximo entre os estribos e espaçamento máximo entre os ramos dos estribos. Aqui é feita a verificação da bitola dos estribos, ou seja, a bitola definida para os estribos aqui não pode ser inferior a 5 mm e também não pode ser superior ao comprimento obtido dividindo a largura da viga por 10. Segundo a NBR 6118, a largura da viga não pode ser inferior a 12 cm, com exceção de alguns casos excepcionais. Aqui é feita a verificação do domínio de deformação. Para concretos com até 50 MPa, a NBR 6118 diz que a relação aqui entre x, que é a distância da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto, é x dividido por d, que é a altura útil, não pode ser superior a 0,45. Então veja que essa viga passou nessas verificações aqui também. Estando tudo ok aqui, você pode passar para a próxima etapa do dimensionamento da viga, que é o dimensionamento quanto ao estado limite de serviço de deformações excessivas. Para fazer esse dimensionamento, basta clicar nessa segunda aba aqui da viga. Aqui nessa primeira aba foi feita apenas a verificação quanto ao estado limite útil. Agora vamos verificar o estado limite de serviço. Para verificar o estado limite de serviço de deformações excessivas, você deve preencher essa outra entrada de dados aqui com alguns dados adicionais, que irão complementar esses dados informados aqui nessa outra entrada de dados. Primeira informação que você deve fornecer aqui nessa entrada de dados
é referente ao carregamento escolhido para avaliação do estado limite de serviço de deformações excessivas. Depois você deve informar aqui o momento fletor máximo para a combinação de ações escolhidas para avaliação do estado limite de serviço. Ou seja, você deve calcular o valor do momento fletor máximo para uma viga submetida a esse carregamento aqui. Então eu voltei aqui para o F-Tour e escolhi uma combinação de carregamentos aqui quase permanente. Ou seja, eu peguei as cargas permanentes, o carregamento permanente, que é nesse exemplo aqui 16 kN, e somei com as cargas variáveis, o carregamento variável, multiplicado por esse coeficiente redutor aqui de 0,3. Essa daqui é a combinação de carregamentos quase permanente. Fazendo isso, eu obtive esse valor aqui de 17,20 para a combinação de carregamentos quase permanente. Deixa eu verificar aqui se é isso mesmo. Carregamento permanente é 16 kN. Aí eu somei com 0,3 de 4 kN, que é o carregamento variável. Aí 17,2, que é o carregamento que eu vou utilizar para verificar o estado limite de serviço de deformações excessivas. Então vou aplicar esse carregamento aqui na viga. E eu obtive aqui esse valor para o momento fletor máximo, 44.180,56. Coloquei aqui. Esse outro valor aqui corresponde ao módulo de elasticidade do aço. Esse outro valor é um parâmetro que depende do tipo de agregado graúdo utilizado no concreto. Você pode obter mais informações sobre isso no item 8.2.8 da NBR 6118/2014. Esse beta aqui corresponde a um fator adimensional que depende da rigidez dos apoios. Se por acaso os apoios não possuírem rigidez nenhuma, ou seja, se a viga estiver simplesmente apoiada, se for uma viga biapoiada com extremidades rotuladas, esse beta corresponde a esse valor aqui, de 5/384. Se for uma viga com apoios perfeitamente engastados, ou seja, se a ligação aqui da viga com os apoios for uma ligação perfeitamente engastada, esse beta será 1/384. Se por acaso forem apoios semi-rígidos, que é o nosso caso aqui, forem apoios semi-rígidos, o beta estará compreendido entre esses dois valores aqui. Como eu não sei exatamente qual é o valor de beta para essa minha viga, eu vou adotar aqui a situação mais desfavorável, que é uma viga sem rigidez nos apoios, ou seja, é uma viga com apoios rotulados. Então o beta será 5/384. Esse D' aqui corresponde à distância do centro da armadura comprimida até o banco superior da viga, ou seja, a distância aqui dessa armadura comprimida até o banco superior da viga. No caso aqui de duas barras de 10 mm ou 3/8 na região superior da viga, que é a região comprimida, a área de aço de duas barras de 10 mm corresponde a 1,57 cm², que foi o valor que eu coloquei aqui. Esse T0 aqui é o período entre a concretagem da viga e a remoção das escoras. Se por acaso a viga permanecer escorada por 2 semanas, então esse T0 aqui corresponde a aproximadamente 0,5 meses. Aqui deve ser inserido o valor da contraflecha dessa viga. Se por acaso você quiser utilizar uma contraflecha, basta inserir o valor dessa contraflecha aqui. E isso daqui é o valor da flecha máxima admissível. Segundo a NBR 6118, a tabela 13.3 da NBR 6118/2014. Para que a viga passe nessa verificação do estado limite de deformações excessivas. Quanto à aceitabilidade visual da deformação, você pode obter o valor dessa tensão, dessa flecha admissível,
para que a viga passe na aceitabilidade visual quanto à deformação, basta você pegar o valor do vão dessa viga, que no caso aqui é 5 metros, 500 centímetros, 500 centímetros e dividir por 250. Aí você obtém o valor da flecha admissível para que a flecha da viga não provoque desconforto visual nos usuários do edifício. Veja então que após preencher a entrada de dados aqui, foi calculada a flecha imediata dessa viga, que é a flecha que a viga sofre no momento que as escoras são retiradas, e é calculada aqui também a flecha diferida, ou seja, a flecha devido à fluência, que é aquela que vai ocorrendo ao longo do tempo depois que as escoras são removidas. A flecha total corresponde à soma dessas duas flechas aqui. Veja então que a viga não passou na verificação. A flecha total é superior à flecha admissível. E o que nós podemos fazer para que a viga passe nessa verificação? Existe uma série de medidas que podemos adotar. Uma delas é aumentar a altura da viga. Aumentando a altura da viga, nós aumentamos sua rigidez. Então, aumentando para 60 aqui, veja que a flecha diminuiu. Só que às vezes, por imposição da arquitetura ou por algum outro motivo, nós não podemos aumentar a altura da viga. Então, precisamos adotar outra solução. Outra coisa que pode ser feita para reduzir essa flecha é aumentar o FCK do concreto. Então, aumentando aqui para 30 MPa, veja que ocorre uma redução da flecha também. Vou voltar aqui para 20 MPa. Outra coisa que a gente pode fazer para reduzir essa flecha é aumentar a área de aço dessa armadura positiva. Então, vamos dobrar aqui a área de aço dessa armadura, a armadura comprimida. Vamos dobrar a área de aço dessa armadura comprimida e ver o quanto a flecha reduz. Não reduziu o suficiente. O que mais pode ser feito para reduzir essa flecha? Podemos aumentar o tempo em que essa viga permanece escorada. Então, de 2 semanas, ou seja, meio mês, eu vou passar aqui para 1 mês. Ou seja, vamos supor que essa viga permanece escorada por 1 mês. Então, aumentando a área de aço da armadura comprimida e aumentando o tempo que a viga permanece escorada, a flecha reduz o suficiente para que a viga passe nessa verificação. Só que existe uma solução mais barata do que essas que foram adotadas aqui. Vou voltar aqui para 1,57 e aqui para 0,5 meses. A solução mais barata para reduzir a flecha dessa viga é aplicar uma contraflecha. Então, aplicando uma contraflecha aqui de 1 centímetro, a viga passa nessa verificação. Então, terminado de dimensionar a viga quanto ao estado limite útil e quanto ao estado limite de deformações excessivas, você pode consultar o memorial de cálculo nessa terceira aba aqui, onde estão o passo a passo dos cálculos que foram realizados pela planilha. O computador está travando um pouco. Se você quiser gerar o memorial em formato PDF, basta vir aqui na primeira aba e clicar em imprimir memorial. É gerado então o memorial em formato PDF, contendo passo a passo dos cálculos que foram realizados para essa viga. Veja que é um memorial bem detalhado, contendo inclusive ilustrações.
Para salvar esse memorial, basta vir aqui em arquivo, clicar em salvar como, aí você define o local onde você quer salvar. Salvar aqui dentro dessa pasta. Memorial viga bem engastado. Pronto, está salvo naquela pasta. Se eu quiser editar esse memorial, colocando, por exemplo, aqui o logo da minha empresa, os meus dados profissionais, basta eu vir aqui, inserir algumas linhas e depois adicionar o logo da minha empresa e meus dados profissionais. Escrever qualquer coisa aqui. Pronto, depois de alterar o memorial, se você quiser gerar novamente o memorial de cálculo em formato PDF, basta clicar aqui, que ele será gerado com essas novas alterações. Aqui, as alterações que eu fiz no memorial apareceram aqui. Você pode adicionar, como eu disse, o logo da sua empresa ou seus dados profissionais, caso você queira. Esse memorial é útil tanto para o cliente, que você pode apresentar, né, a memória de cálculo, quanto para o estudante que não sabe como dimensionar uma viga, que pode vir aqui nesse memorial e aprender o passo a passo de como é feito o dimensionamento. Aqui está uma observação, meu e-mail para contato e as referências utilizadas para confeccionar essa planilha. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da planilha.